Olá, caros amigos, caras amigas, tudo bem com vocês? Espero que sim, neste momento de muita angústia e depressão, nesse isolamento. Mas o nosso papo de hoje vai ser duas figuras da filosofia, que um termina aquilo que chamamos de filosofia moderna. Immanuel Kant, que nasce em 1800, ou melhor, 1724, e vai falecer em 1804. O outro, Hegel, que nasce em 1770 e acaba falecendo de cólera em 1832. Deixa eu baixar a parada aqui da CIA. Bom, ambos, esses dois caras pálidas, tanto o Hegel quanto o Kant, são racionalistas, ou melhor, são idealistas. Ou seja, idealistas ali no período do século XVIII, estava voltado por aquilo que chamamos do iluminismo. A razão vai lançar luz sobre o mundo e fazer com que ele se manifeste de maneira plena. Lindo, não é? Pois é. Mas existe uma diferença. Kant, como nós sabemos, ou deveríamos saber agora, ele estava pautado muito pela ideia de epistemologia, tinha uma razão crítica, a razão que faria as decomposições acerca dos limites do conhecimento e tudo mais. E, diante desse arcabouço, ele acaba chegando à conclusão de uma ideia de a priori. Ou seja, todos os seres humanos que até hoje existiram na face da Terra, nasceram com uma condição a priori para compreender o mundo. E esses elementos a priori pouco independe da história de cada um. Você, é a ideia da meritocracia, pouco importa o mundo que você viveu, os estímulos que você recebeu. O importante é que você tem o a priori. Você tem a capacidade de representar o mundo por meio do tempo e do espaço, que lhe confere sensibilidade. Você tem capacidade de representar o mundo pelo entendimento e as categorias de causalidade, realidade, existência. Sim, você tem, tá aí dentro de você. Você não precisa adquirir isso com a sua história. E Kant também olhava a razão, quando a razão ela operava sobre a sensibilidade, sem a intermediação do entendimento, ela gerava a imaginação, portanto não conhecimento. Bom, depois o Hegelzinho vai olhar para o Kant e vai dizer: não, menino, nós não nascemos com esse a priori, não. A razão não traz esse a priori como um algo estanque dado na condição humana. Na verdade, a razão ela vai se manifestando como um espírito sobre o tempo. Era racional no mundo medieval você se submeter às ordens do Papa. Era racional depois no absolutismo você ser inteligente o bastante e não confrontar o rei. Agora, bom, diante do iluminismo, a razão, ela tem o seu ápice. Portanto, a razão, ela não se desenvolve em a priori, um a priori estanque, que desde a pré-história até hoje é a mesma coisa nessa condição humana. A razão, ela vai se manifestando na história. Portanto, a grande crítica de Hegel a Kant é essa. O a priori, o transcendental, ele é ahistórico e ele vai contra toda a experiência de uma razão que evolutivamente vai se manifestando no tempo. Nós somos mais racionais do que os nossos antepassados. Não que eles não sejam racionais, mas a razão se manifestou de maneira progressiva dentro da história. Basicamente é essa a grande diferença. Bom, mas logo a gente vai iluminar. Critica aí
dê as suas opiniões e se manifeste, criatura. A razão lhe chama. Um abraço.